O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Flamengo. Um jogo que teve 4 gols. Você acompanhou com o Nilson, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. E nós vamos falar sobre isso. Então, Nilson, você acompanhou o jogo, você mostrou o jogo. Eu quero que você fale sobre isso. Jovem Pan Esportes. Mas, como? Na Jovem Pan Esportes TV. Eu sei que você fez. São várias plataformas, como diz o Vampiro. Olha, e atenção, sobre o jogo. Tem que falar, né? Vamos falar do Flamengo? Vamos falar do Flamengo? O Flamengo que, antes do jogo rolar, muita gente já contava com os 3 pontos, porque é aquele jogo atrasado, que devia ter acontecido já faz tempo. Tava na mão. Mas não foi isso que aconteceu. Na mão aonde? Né? Então, desempenho, o resultado... O pessoal está contestando muito o que aconteceu. Deixa eu começar com o Nilson, que mostrou o jogo. Diga, Nilson. Olha, é o seguinte, deixa eu falar agora do Flamengo aqui. Tá falando com o doutor Luciano, que é um médico cardiologista, gente boa aqui do prédio, amigo nosso. E ele é um grande São Paulino. E ele tem uma opinião muito semelhante à minha. Você lembra do São Paulo, quando ficou com a história de soberano, que ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidos, né? Olha o São Paulo, a situação que está. Então, Flamengo, baixa a crista. Eu acho que é isso. Baixaram um pouco a crista. Quando você se sente muito superior a outrem, você se dá mal, entendeu? Você me ensinou isso, né? Humildade sempre, né? Você que parece um frei franciscano, não é verdade? Então, eu segui as suas indicações de humildade, né? O Flamengo não tá tendo humildade. Entendeu? Tá achando que é muito melhor, que vai atropelar todo mundo. E no futebol do Brasil, falei ontem ao meu querido Rodrigo Viga, que estava desesperado durante o jogo aqui. Falei ao Rodrigo Viga, falei, não tem Bayern de Munique no Flamengo, no Brasil. Não tem. Qual é o Bayern de Munique do futebol brasileiro? Não existe. Não tem nem Atlético, nem Flamengo, nem Palmeiras. São boas equipes, mas, sabe, não são imbatíveis, não são equipes perfeitas. Ontem eu não entendi nada. Ontem o Flamengo meteu 2-0 no primeiro tempo e aí botou 11 caras do meio campo para trás no segundo tempo. Claro que o time vem, o adversário vem para cima. Claro, aí que você tem que estar, como diria César Sampaio, armado com o pega-ratão. Armado com o pega-ratão para meter 3, 4. Não tinha uma jogada do Flamengo. Você viu o jogo, Mambeto? Ficou 11 caras. Botou todo mundo para trás. O goleiro do Atlético não pegou a bola, exceto quando tomou o segundo gol de empate. Saiu, meteu um chute de fora da área, quase que marcou, e meteu um cabeceio na trave aos 49 do segundo tempo. Quer dizer, se tivesse saído pro jogo, iria acontecer coisas. Esperou tomar 2-2 para poder um minuto sair, e nesse minuto conseguiu 2 oportunidades, quase que marcou. Então, quer dizer, o Flamengo foi ontem horroroso no segundo tempo, mereceu o empate. Se tivesse perdido, também não teria problema nenhum. Mereceu o Atlético conquistar o empate ontem no segundo tempo. Sabe o que acontece? O Nilson citou o São Paulo, que num determinado momento criou o Soberano. Naquele momento em que foi criado o Soberano, o time estava por cima mesmo. E pegou a coisa, né? Mas é que no futebol e na vida, né? É cíclico. Então, é cíclico. Então, naquele momento, o soberano em termos de marketing, de motivação da torcida, pegou e valeu. Aí o time começa a descer ladeira, começa a ser gozado. Olha o soberano, perdeu do Nogueirópolis. Olha o soberano, não está jogando mais nada. É isso. Agora viramos a página e chegamos no Flamengo. O Flamengo, recentemente, criou um negócio chamado Outro Patamar. Foi o Bruno Henrique que falou. Outra coisa, mesma coisa. E naquele momento, estava mesmo em outro patamar com o professor Jorge Jesus. E a torcida se habituou, Fausto, a curtir aquilo que nós todos, a gente parava para ver. Ganhava e jogava bonito. Era um sonho dourado para o torcedor e para aquele que gosta do futebol. A coisa mudou, e aí cada vez que tem um tropeço, e tem tropeçado, é verdade, ele tem que engolir isso. Olha o outro patamar. E para quem está querendo o título, o empate de ontem não foi legal. Não foi não. Essa é a verdade. Diga, Fausto.
O Atlético Paranaense, de uns anos pra cá, vem sendo a pedra no sapato pro Flamengo, né? Eliminou o Flamengo da Copa do Brasil em 2019, ganhou o título. Eliminou o Flamengo de novo agora na Copa do Brasil e tá na decisão. Sempre quando joga contra o Atlético Paranaense é osso duro. E não só o Flamengo, todas as equipes. Jogar lá na Arena da Baixada se tornou um jogo muito difícil pra se vencer. Você vê, e não tá bem no Brasileiro. Não tá bem, mas você tem que analisar que um time como o Atlético Paranaense está muito além da expectativa, porque está em 2 decisões. Tá na Sul-Americana, tá na Copa do Brasil, e o não estar bem no Brasileiro talvez seja por isso, porque você não tem o gás necessário para as 3 competições. Então, o Atlético Paranaense é um adversário muito difícil a ser batido. Por isso que quando perguntaram, esse jogo do Flamengo é ganho, hoje eu acho que quando jogou contra o Grêmio, que eram os 2 jogos que faltavam, né? Atlético Paranaense, Grêmio falta mais um, né? Do Flamengo que vai jogar agora contra o Atlético Goianiense na sexta. Goianiense na segunda-feira Talvez o mais difícil entre Grêmio, Atlético e Atlético Goianiense seria o Atlético Paranaense. Seria o adversário mais difícil para o time do Flamengo, que tá, né? no desespero. Porque o Grêmio se tornou o Atlético Paranaense o Grêmio se tornou cair, um adversário até cair. Então, mas se tornou um adversário tranquilo para o Flamengo nesse momento, né? Tudo pode mudar. Lógico. O Grêmio pode dar a volta por cima, porque é muito estranho realmente o que está acontecendo com o Grêmio. O Flamengo pegou o seu adversário mais difícil e empatou o jogo. Para mim, o Campeonato Brasileiro tá liquidado. Liquidado, acabou o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, com todos os méritos, vai conquistar esse Brasileirão. E hoje tem um jogo decisivo. E o Flamengo tem muito disso que o Nilson falou. O Flamengo é um time que precisa colocar um pouco o pé no chão em determinados momentos, focar mais e de tanta reclamação, Vanderlei. Ontem o Renato teve razão na reclamação. Teve razão. Ontem o VAR interferiu de maneira negativa no cartão. Ele tinha que ter sido expulso, o jogador. Isso é verdade. Tinha que ter sido expulso. Só que quando o cara fala muito, toda hora reclama, às vezes perde o peso a reclamação. Não tem uma bordoada do Gabigol? Então, mas Vanderlei, só com relação ao Gaúcho, todos os jogos ele vem reclamando. Todos os jogos reclamando. Agora que tem sentido ele reclamar, acaba caindo na mesmice a reclamação dele. O Kaiser tinha que ter sido expulso. Deveria. Kaiser deu um muquete no meio do peito do Léo Pereira e chutou por baixo. Mas e o Gabigol? O Gabigol não deu um tapa na orelha de alguém lá? Não, eu vi a imagem. Foi nada. O que eu vi foi uma mão estendida ali, mas não foi nada. A expulsão cabia ao Renato Kaiser. Eu também acho. O árbitro expulsou. Interferiu em maneira negativa. O árbitro foi lá e pimba, meteu vermelho. Alguém no VAR deu uma soprada pra ele lá de alguma coisa, ele foi pro VAR, tirou o vermelho e pôs amarelo. Errado. Isso ele errou. Eu só dizendo que tem muita gente dizendo o que vocês estão falando. Questionando desse lance aí. E falando Gabigol. que teve uma bordoada do Gabigol num jogador. Não, que, eu na sei imagem que eu eu vi, teve. Mas não era pra expulsão. Mas não pra expulsão. Foi montagem. Pode ser. Não era pra expulsão. Eu não vi o jogo, eu recebi a imagem só.